Vamos lá, pessoal. Essa pessoa aqui que você está vendo no fundo, ok, deste vídeo é Jason Miller, pessoal. Ele é nada mais nada menos que o homem de confiança de Donald Trump, pessoal. Mas homem de confiança pra quê, né? Como que ele ajuda o Trump, pessoal, né? Em relação à política e todas as estratégias. Ele simplesmente é o homem, o braço direito do Trump quando o assunto é estratégias globais. Então ele funciona hoje como um conselheiro de Trump, né? Ele é um homem também muito a par de todas as questões que acontecem, né, aqui na América Latina, inclusive no Brasil, né? Assim como na Venezuela também e entre outros países aí, pessoal. Mas em específico aqui no Brasil, ele ali veementemente dá, né, e apoia bravamente a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, então isso já mostra, né, de que lado que ele tá, né, para nós, pessoal. Mas aí por que eu tô colocando este homem aqui hoje, pessoal? É justamente porque se você acha, ok, que às vezes em relação àquela questão dos escândalos, né, que a gente tá vendo, a semana passada a gente viu algumas vitórias que nós tivemos em relação à derrubada do veto, ok, da PL da dosimetria, a questão do Messias, né, que ficou ali um pouco confusa, né, de pô, por que ele caiu, se era bom, se era ruim, mas ele era uma indicação do futuro ex-presidente. Então, de qualquer jeito, ok, seria bom cair, porque, né, chega de amiguinhos, pessoal. Mas não é sobre isso que eu tô aqui para falar para você hoje. O que eu quero dizer para você nesse vídeo aqui hoje, ok, é sobre como que este homem aqui, certo, irá fazer com que algumas pessoas hoje aqui no Brasil, se é que você me entende, que estão lá no Brasil, na cúpula, certo? Se você pensa no nome que eu vou te dizer uma dica, certo? Para não ser direto aqui, mas supostamente um homem que estava envolvido com Vorcaro, com Master, é amigo do Toffoli, é colega do Toffoli, ok, no colegiado, e é careca, assim como eu, certo? E o outro é o futuro ex-presidente desse país, pessoal. Então, assim, como que esse homem aqui hoje está trabalhando para fazer com que essas pessoas não se sintam mais intocáveis, pessoal? Então é sobre isso que eu vou falar para vocês. Então deixe o seu like, por favor, para mais pessoas assistirem essa análise. Se inscreve no canal e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, pessoal, porque eu tô sempre acompanhando e fazendo as análises aqui de todas as peças desse tabuleiro político internacional, pessoal. Então vamos pro vídeo aqui porque eu vou te explicar o que tá acontecendo. Então vamos lá, pessoal. Olha, o que tá acontecendo hoje? Tá acontecendo um movimento, certo? Fora aqui dos holofotes brasileiros, pessoal, ok? Que a grande mídia aqui do Brasil tá tentando ignorar ou não tá mostrando. Você percebe que ficou, né? Tá um pouco uma nuvem aí, tá uma cortina de fumaça, né, pessoal? Que obviamente o tabuleiro político aqui interno, nacional, brasileiro, né, tenta colocar justamente para eles tentarem esfriar, né, essa questão, esse embate entre Trump e o governo atual, entre Trump, né, toda essa questão do escândalo, ok, pessoal? Mas, obviamente, o governo americano, ok, sob a gestão do Trump, começou a montar, né, o que os especialistas chamam de mecanismos de responsabilização internacional, pessoal, se é que você me entende. Então aqui a gente não tá mais falando de retórica política, pessoal. A gente tá falando de processos legais, ok, que podem colocar autoridades brasileiras sob o alcance da justiça legal, ok, pessoal? Supostamente, ok? Se é que você me entende aqui o que eu tô falando. Então, o enquadramento, pessoal, o que acontece? O enquadramento mudou e o cerco, certo, ele está se fechando de uma forma que Brasília nunca viu antes, pessoal. Então, assim, por mais que a gente veja, né, todo esse fluxo político, né, interno aqui em território brasileiro que está acontecendo, que a gente tá vendo o STF mais acuado, a gente tá vendo um Planalto Central mais acuado, né, deixando essa fumaça baixar, deixando essa poeira, na verdade, que eles levantaram demais baixar, ok? E a mídia, né, obviamente, a gente vê alguns jornalistas sempre falando, sempre lembrando, eu aqui também sempre te falando, sempre lembrando, né? Então a gente tá vendo que tem ali a questão das delações, né, tem o Vorcaro, o Paulo Henrique Costa do BRB, a gente tá vendo que tem muita coisa acontecendo em paralelo, pessoal, mas o tabuleiro global não para, pessoal. E a gente sabe que tem uma pessoa, ok, chamada Donald Trump, que está lá nos Estados Unidos ali com a faca nos dentes, né, ali com fogo nos olhos, ali louco para botar a ordem que ele acha que é a ordem aqui na América Latina, que obviamente para nós isso é muito bom, pessoal. Então vamos entender aqui o que acontece. Vocês lembram do que aconteceu, obviamente, né, com alguns altos funcionários, pessoal, de regimes vizinhos, né, que hoje respondem, ok, pessoal, perante as cortes de Nova York, que tá em regime prisional lá em Nova York. Vocês lembram o que aconteceu aqui no nosso vizinho, amigo do futuro ex-presidente, ok? Então, preste atenção, o que acontece? O caminho para isso, né, está sendo pavimentado de forma idêntica aqui no Brasil, pessoal, se é que você me entende. Você lembrou de quem que é que eu tô falando, né? Então vamos lá.
Pessoal, o Departamento de Estado hoje já oficializou denúncias de abuso de autoridade e violações de liberdades fundamentais no Brasil. Isso todo mundo já sabe, tá? Isso todo mundo já sabe, a gente já viu, né, o que aconteceu, principalmente na questão que envolve, né, o nome, né, do Moraes, ok, pessoal? E, obviamente, pessoal, o próximo passo técnico é a inclusão de nomes na Lei Magnitsky também, pessoal. A gente já viu que teve ali um acordo, né? Saíram desse acordo, né? Na verdade, fizeram outro acordo, né? Pessoal, então vamos lá. Então vocês estão sentindo que, né, o clima dos bastidores do STF do Planalto, eu já falei aqui no começo do vídeo, o pessoal tá acuado, tá? Por quê? Por que tá acontecendo? O problema não tá mais só aqui no Brasil, pessoal. O problema não está mais aqui no Brasil. Então agora o pessoal tá vendo, o pessoal tá ficando quietinho, você tá percebendo que o futuro ex-presidente do Brasil tá quietinho, você tá percebendo, né, que as coisas estão começando a andar, né, pro lado das pessoas do 8 de janeiro, derrubada de veto, né, o Lula pegando uma pauta X pra tentar ali ganhar alguma coisa, né, a gente tá vendo que a aprovação dele só diminui. Né? Então, pessoal, presta atenção. Vocês sabem por que isso está acontecendo? Então, vocês sabem por que, né, que está existindo um desespero aí essas investigações internacionais que estão ali começando a ligar o Master, obviamente, ao alto escalão aqui de Brasília, pessoal. Obviamente que a gente já tem prova sobre isso, tá? Só que eu tô falando da chegada desses relatórios, ok? Da chegada dessas provas lá para o governo de Washington, o atual governo de Donald Trump, pessoal, ok? A chegada dessas informações para, ok, os órgãos de investigações responsáveis, pessoal. É disso que eu tô falando, né? Então, porque essa história ainda não acabou, né? A semana passada a gente ficou falando muito da questão do Congresso, falando muito da derrubada do veto, falando muito da questão do Messias, mas isso é tudo cortina de fumaça, pessoal, tá? E a questão dos escândalos ainda não acabou, porque isso agora foi para uma escala internacional, pessoal. E se vai para uma escala internacional, é óbvio que os Estados Unidos vão entrar na jogada. Então, assim, o motivo pelo qual, né, tudo isso está acontecendo é porque os crimes financeiros que cruzam fronteiras dão aos Estados Unidos o poder de exigir a custódia para depoimentos e julgamentos, pessoal. Então, assim, a partir do momento que dá o poder para os Estados Unidos, né, exigir a custódia, ou seja, eu vou lá, pego aquela pessoa e trago aqui para cá para ela depor e ser julgada, pessoal, dá aos Estados Unidos o poder de vir aqui, por exemplo, né, fazer a extração de um determinado elemento, ok, e levar para os Estados Unidos, assim como aconteceu na Venezuela, que a gente viu em janeiro, ok, independente de quem seja esse elemento, né, e a gente está vendo a postura que os Estados Unidos já tomou e já iniciou, né, em relação a isso desde o começo do ano, pessoal. Então, quando você soma isso, as evidências de apoio, ok, a regimes sancionados, como por exemplo de Maduro, né? Você tem, obviamente, o cenário perfeito para uma ação de alcance internacional, que é exatamente isso que eu te falei agora. Então, qual que é o recado do Trump? O recado do Trump é que, né, ele está muito irritado e, obviamente, ele está dando o sinal verde para que o Departamento de Justiça comece a agir definitivamente, pessoal. Ou seja, o isolamento é total hoje do Planalto Central, pessoal, ok? Então vocês entendem isso que eu tô falando, porque a atenção dos Estados Unidos não está só no Irã, eles estão no embate lá agora, né, de que o Trump quer resolver essa questão de uma vez por todas, ok? Justamente porque ele tá chegando no limite do tempo dele que o Congresso dá para ele, né, das leis, que as leis americanas dão para ele, então agora eles estão, né, com diversas alternativas na mesa, mas o Brasil está no mapa, pessoal, o Brasil está no mapa e está sob ali diversas suspeitas que estão sendo estudadas, pessoal. E aí, obviamente, né, qual que seria o desfecho inevitável dessa questão é de que esses mecanismos legais já estão prontos, ok? Os mecanismos legais para eu chegar num outro território, fazer uma extradição, né, eles estão praticamente prontos, pessoal. Então, o Brasil de hoje não tem mais a blindagem que tinha, por exemplo, há 2 anos atrás, pessoal. Então, se os processos forem consolidados, o destino de quem hoje manda no país pode ser decidido em tribunais internacionais, meus amigos. E é isso que eu tô falando, é isso que você acabou de ouvir. A soberania, né? Tudo isso que a gente vem falando não serve de escudo para quem viola tratados de direitos humanos e liberdades fundamentais, pessoal. Ou seja, pessoal, a soberania, esse papo de soberania, a partir do momento que você está sob investigação, não serve mais de nada. Ainda mais um país como o Brasil, que depende ali de, toda a tecnologia brasileira, tudo que a gente usa, é tudo baseado, né, em tecnologia primária americana, pessoal. Então, assim, não tem, né, como vir mais com papo de soberania, ok? Porque neste contexto agora não serve mais, né, de escudo, ok? Justamente nesse ponto para quem, obviamente, viola,
né, questão de violar tratados de direitos humanos, que foi considerado por uma pessoa, né, que está violando isso. Então, pensa, pessoal, os Estados Unidos, ele vai colocando, né, ele vai colocando as violações, né, ele vai te criminalizando, até que para eles irem criando um processo, né, por trás disso. Então, a partir do momento que você, né, viola tanto os direitos humanos quanto, por exemplo, liberdades fundamentais, pessoal, isso faz com que, dentro de um processo, né, os Estados Unidos já tenha mais do que preparado uma justificativa para vir aqui, né, e fazer, obviamente, o que ele fez lá no nosso país vizinho, que obviamente, inclusive, era super amigo, né, do futuro ex-presidente desse país, pessoal. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você deixar o seu like, ok? Não se esqueça dessa análise aqui, porque isso faz muito sentido. Eu coloquei a foto do Jason Miller porque ele é uma das pessoas que mais apoia e mais tem, né, trabalhado para isso, mais tem, né, feito essa ponte entre Brasil e Estados Unidos para, obviamente, né, os Estados Unidos ter quanto mais ter ali o suficiente, né, para eles poderem ter o número de relatórios suficiente sobre a real, né, realidade brasileira, da política brasileira, né, da corrupção brasileira, do que realmente acontece. Então esse cara aqui, ele faz exatamente essa ponte, né, ele é um cara, né, conservador, extremamente conservador, e acima de tudo ele é braço direito do presidente Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, pessoal. Então assim, é por isso que ele é uma imagem que hoje significa muito, certo? Ele fica ali nos bastidores, ele é uma pessoa que faz essa interlocução, né, tá sempre ali com a questão, né, do próximo do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro também, que são essas duas peças que estão nos Estados Unidos, né, que estão ali fazendo também uma ponte entre Brasil e Estados Unidos. Então, pessoal, tem todo um bastidor, tem muita coisa acontecendo por trás, pessoal. E quando a gente acha que o silêncio, ok, se estabeleceu, é quando, né, a gente se surpreende e vem a notícia. Ok, pessoal, então eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disso. Eu vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, ok, para receber as notificações dos próximos vídeos. E para você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado, ok? E nos vemos no próximo vídeo e até lá, pessoal.